Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo uma blusinha tamanho G ou M, grande, como eu falo. Ela ficou com 50 centímetros de largura e 56 de comprimento. Foi feita com mais de um novelo e meio mais ou menos, de fio prisma, de duas cores diferentes. Você pode fazer com fio que você quiser e a agulha que você preferir. Como eu falei, eu usei o fio prisma e a agulha número 4. Ela é bem simples de fazer, a única questão é acostumar a fazer o ponto no início, prestar um pouquinho de atenção, porque ela é uma variação do ponto pipoca, que chamam, né, de pipoca. E ela, lembrando, né, se você for fazer com outro fio, lembrando que esse ponto da parte de baixo é bem guloso, gasta relativamente bastante linha. Mas você pode fazer com fio, se você quiser, e com a agulha que você preferir, ok? Inclusive, com uma cor só, essa blusa também fica bem legal. Aqui no caso, eu usei para a parte de baixo, a primeira linha foi a 9598, prisma, né, 9598, e a parte de cima, do meio para cima, desse bege para cima, é o 9663, tá bom? Durante o vídeo eu explico como adaptar para o tamanho que você quiser. Ela é uma blusa relativamente fácil de fazer, tá bom? Vamos lá ver como faz? Meus amor, essa blusinha eu vou começar de um jeito que a galera, que muitos aqui gostam, né? Que acham mais fácil, que é o seguinte: parte de baixo, você vai ver aí qual é a circunferência para a blusa que você quer fazer, se P, M ou G. E aí nós começamos da seguinte forma: 4 correntinhas, 3, 4, um ponto alto. Aí fazemos 3 correntinhas, um ponto alto no topo da carreira anterior, e vamos fazendo isso até chegar na circunferência. Vamos fazer a blusa em um respiro só, aquelas de carreira infinita que muitos gostam aqui. Gente, primeira peça aqui do canal de fio prisma. O canal aqui ainda não está sendo patrocinado. Aliás, marcas, se quiserem patrocinar, chama eu. Problema algum quanto a isso, mas ainda não está rolando. Então, é o seguinte: você não tem que fazer com fio prisma, ok? Mesmo que eu estivesse sendo patrocinada, eu não falaria isso. Você pode fazer, como eu sempre falo, com o fio que você quiser, com a agulha que você preferir. Só tomando cuidado para ajustar o tamanho que vai resultar ao modelo que você quer, se P, M ou G. Aqui no caso, eu vou fazer uma blusinha tamanho G. Como eu falo, né? M largo para G. Eu ainda não sei qual a largura que eu vou fazer desse fiapo aqui, como eu chamo, porque é a circunferência, né, gente? Então, assim, vai ser, sei lá, 1,10 m desse fiapo aqui. E aí nós começamos a fazer a blusinha, que vai ser daquelas que a galera também gosta bastante, porque é bem facinha de fazer. Vai ser aquela carreira infinita, né, que você faz sem pausa. E até com cor assim mesclada, fica bem legal, né? Então, bora lá fazer esse tamanho desse fiapo aqui. Seus lindos, fiz 105 centímetros desse fiapo. Uni com ponto baixíssimo, tomando cuidado para não ficar torcido. Aqui tá assim, porque eu já fiz várias vezes, aí errei o que estava falando na gravação. Aí tô reiniciando, mas vamos lá. Fechei com ponto baixíssimo, uma correntinha. Faço um ponto baixo para dar estrutura nesse início aqui. 2 correntinhas. Aí eu vou fazer essa parte aqui bem devagar, explicando com calma, para não causar ansiedade. Nessas 2 correntinhas, nós vamos fazer o seguinte: como se fôssemos fazer um ponto alto, damos a laçada, pegamos
a laçada de baixo aqui por trás da correntinha. Não fechamos o ponto. Fazemos isso novamente. A laçada, puxa aqui embaixo. Novamente. A terceira vez, a laçada, puxa aqui embaixo. Aqui nós fechamos tudo junto. Gente, parece complicado, mas não é. Olha só, esse primeiro ponto foi baixo porque a gente vai fazer carreira infinita, né? E tem que dar essa diferencinha para não ficar o desnível que assusta as pessoas quando eu faço blusa com carreira infinita. Não, não fica desnível, tá bom? Então vamos lá, o primeiro ponto, ponto baixo. A partir do segundo, nós fazemos um ponto alto. Destacando que se você quiser mais furado aqui, você pode fazer um ponto alto duplo ou um ponto alto triplo, à sua vontade. Só lembrando que aí é legal ir aumentando aos poucos, tá bom? Já estou eu complicando, né? Mas não estou complicando, estou dando opções. Eu, no caso, eu vou fazer com ponto alto mesmo. Toda a carreira infinita dessa blusa aqui eu vou fazer na base um ponto alto. E aí sempre duas correntinhas, aquele primeiro ponto alto que vai, mas não vai, o segundo que vai, mas não vai, fica tudo na agulha, e o terceiro, tem que deixar isso um pouquinho larguinho, porque senão você não vai conseguir puxar a laçada, tá bom? Se você estiver tendo dificuldade para fazer isso, é porque você apertou muito na agulha, não faça isso, que vai dar trabalho para você, para dar essa puxadinha da laçada final. E é só isso aqui, meus amores. Olha lá, um ponto alto na base, duas correntinhas, um ponto alto que vai, mas não vai, o segundo que vai, mas não vai, fica tudo na agulha, e o terceiro. Aí no terceiro a gente fecha. Ok? E vamos embora fazendo. Aqui não precisa de correntinha, porque esse espaço já é o espaço da base. Tá bom? Lembrando, para não fazer o ponto apertado. A laçada, essas laçadas desses pontos altos aqui, se você apertar, você não vai conseguir fazer o ponto. Não é apertado. Olha lá. Puxa o segundo. Puxa o terceiro. Todos na agulha, a gente fecha. Tá bom? Pronto, meus amores. Fiz toda a volta. Aqui é aquele primeiro ponto baixo, né? Na primeira carreirinha da base. Aqui, ponto alto na última carreirinha da base. Então, esse ponto aqui, esse ponto alto, nós vamos fazer logo depois do ponto baixo inicial. Porque esse é o ponto de transição. É o ponto que a gente começa a fazer para fazer a carreira infinita. Depois você vai direto até chegar no tamanho que você quiser para cava. Direto, num respiro só, sem mudar de carreira. E não, gente, isso daqui não dá diferença. Porque não dá desnível, não dá nada. Porque com o caminhar da blusa, entendeu? Vai ficando tudo legal. Então, vamos lá. Fiz o ponto alto, faço as duas correntinhas. E aí aqui eu faço normalmente os 3 pontos altos, como eu falo, não feitos, que é uma forma, né, de definir. E aí no terceiro eu puxo direto em um respiro só. Esse é o primeiro lugar na blusa inteira que eu faço um ponto alto antes e um ponto alto depois do mesmo nozinho, por causa dessa mudança de carreira. A partir desse ponto, a gente só faz depois do nozinho. Opa, tô falando besteira, fazendo besteira. Já eu mostro isso para vocês. Um não feito, segundo não feito, terceiro não feito. Tomar cuidado, né, disso que eu acabei de fazer. Ficar atenta, se ver que eu errei, ia fechar o ponto, já observei, já desmanchei, né? Que a gente faz, olha lá, a partir desse, a gente faz sempre o ponto só depois do nozinho. O ponto alto da carreira seguinte fica entre o nozinho e o ponto alto seguinte. Aí a gente faz lá, ó, um ponto não feito, segundo ponto não feito, terceiro ponto não feito, puxa todos juntos.
Aí faz o ponto alto sempre aqui, depois do nozinho. E é isso, seus lindos. Aqui não tem mais variação. A gente vai levando assim até... Já tô errando de novo. A gente tá vendo como é que é fácil se distrair? Olha só. Mas aí não tem problema. A gente desmancha e faz direito. Olha lá. Segundo não feito. Terceiro não feito. Fecha tudo. Parte para o seguinte. É sempre nesse gordinho aqui, nesse buraquinho aqui, ou gordinho, como preferir chamar, que a gente faz o ponto alto da carreira seguinte. 2 correntinhas, 1 não feito, 2 não feitos, 3 pontos altos não feitos, aí fechamos todos juntos. Tá bom, seus lindos? Agora é só a gente ir embora fazendo isso daqui até o tamanho que quiser. Eu volto aqui, depois eu vou mostrar para vocês que a gente faz, né, como eu disse, um ponto aqui, outro ponto aqui, tá bom? Então é isso, seus lindos, já eu volto para mostrar para vocês qual o tamanho e quantas carreiras eu precisei. Meus amor, depois de fazer 36 centímetros da peça, né, naquele ponto que eu mostrei para vocês, chegou o momento que eu quero arrematar esse ponto para começar a fazer a parte de cima da blusa, né? Que aqui vai ser a altura da cava, né? E aí eu vou seguir para fazer até os ombros. O que acontece? Nesse ponto, nessa carreira infinita, na verdade, eu tô falando da carreira e não do ponto, as pessoas ficam muito ansiosas vindo me perguntar se, mas não fica torto, não dá desnível e tal. Eu vim mostrar para vocês que não, olha lá. Aqui, a parte que já está arrematada, que já está, né, na parte de baixo, não tem desnível, olha lá. A carreira começa aqui e segue, olha lá. No final tudo se iguala, estão vendo? E isso aqui fica como sendo lateral, gente, costura da blusa, entendeu? Toda peça, quase toda peça, tem uma costura, né? Ainda mais uma peça artesanal tem que ter, né? Teria que ter uma costura, um acabamento, alguma coisa assim. Então, fica como sendo, gente, na lateral, entendeu? Fica muito menos chamativo, creio eu, até, do que se fosse para emendar, tivesse feito 2 peças e tivesse emendando assim. Aqui eu acho que fica até bem mais discreto, é a minha opinião. Então, vamos lá, gente, aí arrematar aqui em cima. Lembrando que o que eu falei lá no início, né, que eu tô fazendo essa blusa com 2 cores diferentes de prisma, porque eu comprei uma só, porque é a primeira vez que eu tô lidando com esse fio. Não sabia que no ponto que eu tô fazendo, que realmente é um ponto gulosinho, né, um ponto que gasta muita linha, eu não sabia que um novelo só não ia dar. Fui comprar, não tinha o mesmo, comprei um que combinasse, ok? Aqui na descrição eu vou botar os números dos novelos. Perdão, se você quiser saber, é só dar uma olhadinha na descrição que está lá. Eu vou tentar lembrar no início, na descrição do vídeo, falar esses números também. Então, vamos lá. Como acabar com esse ponto aqui, com essa carreira infinita? Eu vou desmanchar um pouco, né, para igualar, mas lembrando que nesse ponto você nem precisa fazer isso, que por ele ser fofinho, ele se ajusta. Okay? É só mais para deixar os 2 lados, como eu falei, né, a costura dos 2 lados, de cima e de baixo, na mesma altura. Então, a gente vê aqui, tem que desmanchar mais esses pontinhos aqui e tudo bem. Então, vamos lá. Aqui tá bom. Esse fica sendo o meu último ponto feito com o ponto alto de base, né, aquele ponto alto que a gente faz aqui. Aqui, eu já vou começar a fazer um ponto meio alto. Terminar essas carreiras assim infinitas pode parecer uma coisa muito brusca, mas não, gente, é assim mesmo, ok? Então vamos lá, a gente faz as 3 puxadas, fecha, e no seguinte já pode fazer um ponto baixo e acabou. Acabou aqui. Sem problema. Depois, na sequência do vídeo, vocês vão ver que o ponto fica certinho, fica sentadinho, sem desnível. Seus lindos, nessa parte de cima,
Aqui nós trabalhamos em carreiras circulares, né? Nós simplesmente começamos e fomos fazendo até chegar ao tamanho que interessou, né? No meu caso, 36 centímetros você pode fazer aí, no seu caso, quantos centímetros você quiser. O que acontece? Essa carreira foi feita toda para um lado só, ou seja, esse lado aqui, que estava virado para mim enquanto eu crochetava, é o lado direito da peça. Essa parte de cima nós vamos fazer em direito e avesso, ou seja, carreiras que vão e que voltam. Então, pela sequência aqui do meu matizado, você pode não fazer isso, e mesmo que você não esteja fazendo com uma linha matizada, porque você não tem que fazer esse modelo com prisma, você pode fazer com fio que você quiser. Eu vou virar a peça por causa dessa sequência que começou o matizado seguinte aqui, então eu vou deixar esse lado aqui para frente da blusa. Então, eu viro para seguir o matizado na frente, né? É isso só que eu tô falando. Então, vamos lá. Como fazer isso? Essa parte de cima, nós vamos fazer aquela redinha simples, de um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Só que quando é assim, eu gosto de fazer nas laterais, no início e no final da carreira, um ponto alto junto. Então, eu faço. Aqui no caso, podem ser 3 correntinhas mesmo, não tem problema, e um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto no espaço seguinte, 2 correntinhas, um ponto alto no espaço seguinte, e só isso aqui, seus lindos. Tomar cuidado, medir direitinho aí na sua blusa, para fazer certinho a metade da peça, né? Porque aqui nós estamos dividindo em frente e costas. Então, nós vamos trabalhar uma metade, depois a outra metade. Aqui nesse caso, eu não estou fazendo cava. Eu estou partindo direto aqui do meio. Em você querendo, você pode pular alguns pontinhos e fazer uma cavinha. Estou querendo desenvolver isso em vocês, essa coragem para modificar a sua peça como você quiser. Tá bom? Então, vamos lá. 2 correntinhas, um ponto alto. Seus lindos, eu cheguei no final da carreira, aqui na metade da minha brusinha. E aí, aqui, eu faço 2 pontos altos juntos. O que acontece para a galera que gosta de saber os números? No início, eu tinha feito 74 das carreirinhas, ou seja, 74 desses gominhos, né, por carreira. Então, eu estou dividindo aqui 37 para cada lado, tá bom? E aí, eu vou fazer, terminei a carreira com 2 pontos altos juntos, viro, faço no início 2 pontos altos juntos, que você pode fazer com 2 ou com 3 correntinhas. O início, faz as correntinhas, faz o ponto alto. E segue com 2 correntinhas e um ponto alto, até chegar na altura que você quiser. Sendo essa a frente, eu ainda estou decidindo aqui se eu vou fazer a gola reta ou se eu vou fazer algum decotinho. Se eu for fazer algum decotinho, eu mostro para vocês. Se não, é só fazer isso reto até chegar no tamanho que quiser. Eu fiz 8 carreiras aqui na frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa 9ª, eu vou começar a fazer um decotinho. Então, aqui para distribuição de pontos que eu tenho, eu resolvi fazer, a princípio, 7 pontos centrais de decote. 7 pontos que eu falo são esses quadradinhos, tá, gente? 7 motivos, se preferir, 7 quadradinhos, né? Corrigindo. Então, como eu vou fazer isso? Eu já fiz aqui o início, como sempre, os 2 pontos juntos, início e final, sempre 2 pontos juntos. Eu fiz 14 quadradinhos, né? Esse aqui é o 14º, e aí no 15º eu puxo meio ponto alto aqui, e vou fazer lá no quadradinho seguinte, para fazer a arredondada do decote, eu vou fazer um ponto alto duplo, e junto os dois, para não ficar aquele decote reto, né, quadrado. Eu dou uma arredondada aqui. No seguinte, toda vez que você quiser fazer esse decotinho com esse ponto,
Lembrando, né, que eu tô estimulando vocês, né, que vocês façam a variação de decote como vocês quiserem, ou de cava. Então, assim, essa carreira que a gente está indo faz um ponto alto e um ponto alto duplo juntos. Na carreira seguinte, que é a carreira de começo aqui no decote, a gente faz 4 correntinhas, que equivale ao ponto alto duplo junto. E já o ponto aqui eu fiz 3, né? Faltou uma. 1, 2, 3, 4. E o ponto alto. O que acontece? Por que eu fiz 4 correntinhas ao invés de 3 e os 2 pontos considerados juntos? Para dar uma maleabilidade, tá bom? Aí você repete isso quantas vezes você quiser, para fazer o decote como você preferir. Já já eu volto para mostrar como eu fiz. Meus amor, eu fiz um total de 19 carreiras desde o início da cava. Aqui eu fiz 5 diminuições daquele esquema que eu mostrei para vocês. Depois que eu parei de diminuir, eu fiz 5 correntinhas, né? Porque são as 3 de subir e as 2 da sequência de pontos mesmo e um ponto alto. E aqui na volta eu fazia um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto e repetia as 5 correntinhas. Só isso aqui, por isso que eu não gravei, tá bom? Então, totalizando, como eu falei, 19 carreiras, eu vou lá para o outro lado. O outro lado, se eu fiz aqui e partir para cá, então eu tenho que seguir a carreira nesse mesmo sentido, né? Eu vou fazer a emenda desse lado aqui mesmo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês lembram que eu falei que eu tinha feito conta para deixar os 7 quadradinhos centrais, né? Como decote. E aí depois eu vou fazer esses 5 diminuições e tal. Tudo igualzinho o outro lado. Sem mudança alguma das duas laterais. Lembrando que quem quiser fazer linha matizada assim, dá para você ir juntando linhas mais finas, linhas cleia, tem gente que mistura até linha de costura. Eu, sinceramente, eu acho o seguinte, é apenas opinião, ok? A linha Prisma é cara? Ela é cara. Mas se você for juntar um monte de outros novelos e usar de uma só vez, acaba saindo no mínimo o mesmo preço, gente. É o que eu acho. Lembrando que eu não estou ganhando nada, né? Eu comprei os fios. E que então, por mim, tanto faz o fio que vocês forem usar. É só aconselho, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, como a gente está começando a carreira com o decote, nós fazemos aquele esquema das 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e o ponto alto. E aí eu vou fazer este lado exatamente igual aquele, tá bom? 5 diminuições de 5 quadradinhos. E depois 5 carreiras, já esqueci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras sem diminuição. Meus amor, terminei a frente, fiz os dois lados, fiz esse segundo lado da mesma forma, né? Eu fiz com diminuição de 5 quadradinhos, um por carreira, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, naquele esquema que eu mostrei para vocês ainda há pouco, e depois eu fiz mais 6 carreiras acompanhando os quadradinhos sem diminuição, sendo que aqui no início eu não fiz ponto alto junto, né? Como eu falei ainda há pouco também. É sempre bom relembrar o que eu falei ainda há pouco. Quando começa a carreira aqui, eu fazia 5 correntinhas e o ponto alto, aí 2 correntinhas e o ponto alto. E quando eu acabava a carreira aqui, eu fazia normal, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto e seguia para as 5 correntinhas. O outro lado, a parte das costas, eu vou fazer toda reta, sem decote algum. Então, como eu falei para vocês, eu dividi certinho a lateral, eu não fiz cava.
Então, eu vou arrematar não, vou emendar a linha exatamente no mesmo quadrado que eu fiz à frente. Se você aí estiver fazendo cava, gente, fazer cava é só pular esses pontinhos quantos você quiser para cava, tá bom? Então, bora lá, é só fazer isso aqui, emendei a linha. Aí eu já começo com os 2 pontos juntos. E aí são 2 correntinhas, um ponto alto, direto na carreira inteira, nessa metade, né, que vai ser as costas. E termino com 2 pontos altos juntos, que nem eu já mostrei para vocês, ainda há pouquinho. 2 pontos altos juntos de final de carreira. E inicio a carreira seguinte, como eu acabei de mostrar aqui. E aí eu vou fazer 19 carreiras, né, porque eu fiz 19 carreiras na frente. Eu vou fazer 19 carreiras retas, sem aumento nem diminuição. Terminei as 19 carreiras. Aí, já vamos para a parte de unir os ombros. Como eu faço isso? Costas, eu fiz reto, né? Eu falei isso para vocês. Aí eu coloco uma em cima da outra. Faço um ponto baixo em cada ponto alto. Se quiser pode fazer baixíssimo também, tanto faz. 2 correntinhas. Opa, me enrolei aqui, fui olhar para a câmera. 2 correntinhas e vai para o próximo. O que acontece? Se você estiver tomando cuidado, esse ponto ele facilita bastante, porque esse é o lado avesso, você vê, não é ruim, né? Não é um lado avesso, mas assim, o lado direito dele, né, foi o lado que estava virado enquanto estava crochetando. Então, acabou certinho para mim, aqui no caso, com 19 carreiras, para seguir assim, que esse é meu lado avesso da blusa, ok? Aí é só você ver aí se você fizer mais ou menos carreiras. Se você fizer carreiras que não coincidam assim, é só você observar aí o seu lado direito e o seu lado avesso. Só isso aqui, seus lindos. Vamos unindo com pontos baixos e caminhamos com 2 correntinhas para os próximos pontos altos, que nós vamos fazer pontos baixos. Termino esse lado aqui e já volto para mostrar para vocês a união do outro ombro. Terminei aqui aquele primeiro lado, terminei de unir frente e costas, arremato aqui e vou partir para o outro lado, lembrando, né, tomando cuidado para fazer os 2 do mesmo lado, que vai ser o lado avesso. Para quem já tem um pouquinho de experiência, um pouquinho mais de experiência em crochê, pode achar que eu estou falando bobagem, que eu estou repetindo, mas para quem está bem começandinho, como eu falo, esses toques são importantes, tá bom? Vamos ser pacientes. Que às vezes eu tomo esporro disso daí. Ai, você explica demais. Aí se eu explico de menos, ai, você explica pouco. Difícil, hein, gente? Vamos ser compreensivos. Então, vamos lá. Aí a gente une aqui. Vocês viram que eu casei certinho os quadrados. Eu conferi para ficar certinho. Isso é importante também. Aí a gente emenda o fio e faz aquele mesmo processinho ali. Aqui, se você quiser, você já pode até não fazer o ponto baixo, porque já tem, né, o nozinho. Aí já puxa logo só a laçada para puxar as correntinhas e já vai para o quadradinho seguinte, que nos pontos altos a gente pega e faz um ponto baixo e 2 correntinhas. Pronto, acabei de unir o meu ombro aqui. Eu vou arrematar só porque eu não quero
que a minha carreira de volta de acabamento da manga fique aqui em cima, porque aqui é a parte do ombro, né? Fica em destaque. Eu gosto sempre de deixar ela embaixo do braço. Então, por isso, eu estou arrematando. E aí, para aproveitar os matizados diferentes, lembrando que a gente arrematou pelo lado avesso, não é? Então, a gente vira a peça para voltar para o lado direito. E aí, eu vou aproveitar a diferença de matizes, de cores, né? E vou fazer o acabamento aqui na barra, porque vai dar um destaque, né, maiorzinho. Enquanto isso, a gente vai gastando a linha para chegar lá em cima, ver se vai estar diferente. Meus amor, na parte de baixo da barra, da brusinha, eu emendei o fio, né? Tô fazendo 3 pontos baixos nos arquinhos e um exatamente aonde a gente puxou o ponto alto da primeira carreira. Por que que eu tô fazendo assim? Porque como eu tô com fio de cor diferente, tô com matizado diferente aqui, eu quero cobrir ao máximo essa cor que tá no início da minha brusinha para destacar a barra. Mas se você estiver fazendo com a mesma cor ou de alguma outra forma, algum outro fio que não tenha essa diferença, você pode fazer 2 pontos baixos aqui. Seria o que eu normalmente faria, tá bom? Por isso que eu tô destacando, porque quem acompanha aqui o canal vê que geralmente eu faço 2 pontos, aí podem ficar, ué, por que que dessa vez ela tá fazendo 3? Tô fazendo 3 por isso, para tampar bem esse azulzinho inicial com esse verde misturado com cinza, tá bom? A parte de baixo toda assim. Depois de fazer toda a volta com pontos baixos na base da blusa, fecho com ponto baixíssimo. E aí eu gosto de arrematar da seguinte forma, eu vou trançando o fio na correntinha, em um lado só da correntinha. Aí depois eu assento direitinho assim. Dou um pinguinho de cola de tecido, não tenho preferência por marca de cola. Um pinguinho, gente, pode ser menos do que isso daqui, porque aqui deu uma saidinha maior por causa do ar. Mas assim, qualquer pinguinho de cola já segura e a gente dá uma sentada e pronto. Fica um acabamento bem bom, sem dar tanto trabalho. Não tem aquele negócio de ficar trançando por dentro, bordando, costurando, escondendo nó, né? Assim já foi. Aí, o que que falta? Faltam as cavas e o decote para fazer acabamento, que eu vou fazer também em pontos baixos. Só que eu vou resolver aonde eu vou fazer primeiro. Eu vou fazer primeiro a gola. E aí sempre aquele esquema. 2 correntinhas, um ponto baixo. Se você quiser diminuir um pouquinho, você pula um ponto, né? Vai pulando. Sem complicações. Eu tô na dúvida, gente, se eu faço a manga ou a gola primeiro. Vou fazer a gola mesmo. Foi a primeira coisa que eu falei, então vou fazer. Começando pelas costas, né? Porque aí o acabamento fica, o nozinho mesmo disfarçado, fica escondidinho. Aí a gente emenda. Eu dou só um nozinho para firmar, porque eu trabalho o ponto em cima da linha, então não vai desfiar. Eu prefiro assim porque não destaca muito. Só para prender mesmo. E aí eu vou fazer 2 pontos nas correntinhas e pular o ponto alto. Isso aqui na volta toda. Seus lindos, aqui tá a brusinha feita com fio prisma. Lembrando que eu usei mais de um novelo, porque esse ponto é guloso. Eu usei 2 novelos de cores diferentes, de
numerações, né, diferentes, sequências diferentes. E sobrou isso daqui. Sobrou isso desse aqui. Essa cor é o 9663. O outro, eu vou ficar devendo para vocês agora, que eu vou ter que catar o papelzinho, eu vou botar na descrição. É a 9596, se eu não me engano, tá bom? Mas aí eu vou botar certinho aqui na descrição e tentar falar no início também, ver se eu lembro de falar no início do vídeo também. Então, ela ficou com 50 centímetros de largura, lembrando que é tamanho G ou M grande, como eu falo. 50 de largura, 56 de comprimento, né, do lado do topo até embaixo. As cavas ficaram com 20 centímetros. Ela é uma blusa fácil de fazer, apesar de ser um pouquinho, esse ponto ser um pouquinho demorado, né? E até pegar o jeito, como eu falei lá no início, você pode se enrolar um pouco, mas é um ponto fácil de fazer. Ela é fácil de fazer, é fácil de adaptar. No início do vídeo eu explico como adaptar para o tamanho que você quiser fazer. Você pode fazer com o fio que você quiser e agulha, idem. É só observar o tamanho que vai ficar a base, né? O início da blusa. Você faz o início para o tamanho de modelo, de modelagem que você quer, ok? Então é isso, seus lindos. Lembrando que quem ficar com dúvida me procura aqui nos comentários ou no Facebook ou no Instagram, que também tá tudo aqui na descrição, os links, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.